Nada de consentir tristeza no nosso coração. Nós somos filhos de Deus e em Deus só existe alegria. Como diz o nosso irmão, tudo alegria, né? Pois é, e nós nos alegramos no Senhor. Há o cântico que diz, a alegria está no coração de quem tem a Jesus. Muito bem, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é o dia 25 de fevereiro, domingo, dia do Senhor. E nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, a revista da nossa Convenção Batista Fluminense. A lição de hoje é a lição número 8, Mateus 6, 16 a 18. E nesse texto fala do jejum como uma disciplina cristã. Mas o que é o jejum? Tem pessoas que acham que jejum é você ficar aí um bom tempo passando fome, sem comer ou beber nada. Eu digo para você que muito mais do que deixar de comer ou deixar de beber, o jejum é um propósito que você faz de deixar de realizar alguma coisa muito importante para o seu organismo. Por exemplo, eu gosto muito de Coca-Cola, eu vou fazer um jejum. Não vou tomar Coca-Cola nem outro refrigerante algum durante um mês. É um propósito. Eu vou jejuar durante 2 dias. Não vou almoçar, nem jantar, nem tomar o café da manhã. É um propósito. E esse propósito, seja ele qual for, não pode ser quebrado. E também não é para ser divulgado. É você e Deus. Esse é o jejum. Meu pensamento. Entendeu? Agora, tem pessoas que, igual um amigo meu certa vez disse, nós estávamos no casamento e a recepção do casamento demorou muito. Aí ele olhou para o relógio e vou ter que mudar o meu jejum. Falei, por quê? Não, porque eu faço jejum de meia-noite a meio-dia. Entre meia-noite e meio-dia eu não como nem bebo nada. E até agora não se vira a janta, eu vou ter que mudar o jejum, passar para de 1 a 1. Falei com ele, então, meu filho, pode pegar o seu jejum, jogar na lata do lixo, porque você acaba de quebrar o propósito que você fez. Porque para você foi mais importante se alimentar do banquete, do casamento, do que se abster de comer. Mas vamos lá, vamos ver o que o escritor tem para nos trazer nesta bela manhã de domingo. Ao final deste estudo, você será desafiado a vivenciar essa disciplina espiritual em sua vida, aprendendo com o Senhor Jesus. Como afirmou o pastor Luiz Saião, o jejum é a oração do corpo. Jejum é a oração do corpo. A prática do jejum reporta aos egípcios 3.000 anos antes de Cristo, que já tinham a prática para melhorar a saúde, deixando de alimentar-se durante 3 dias. Além disso, é sabido que, na Grécia Antiga, o jejum era prescrição para tratamento de doenças. Hoje, sabemos que desinflama o corpo e traz muitos benefícios. Mas o jejum bíblico como disciplina espiritual. O que o Senhor Jesus desejava ensinar aos que almejavam conhecer mais a respeito do reino de Deus. Então vamos ver. Estamos diante do terceiro exemplo de piedade exibicionista que Jesus apresenta. Alguns desfiguravam o rosto a fim de mostrarem aos homens o que estavam fazendo. Não há uma recriminação sobre o jejum, pois Jesus supõe que seus discípulos vão jejuar e, quando praticassem essa disciplina, ensina que deveriam ungir a cabeça e lavar o rosto. Verso 17.
Não existe um menosprezo a respeito do jejum. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e às quintas. João Batista e seus discípulos também jejuavam regularmente, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Encontramos referência ao jejum em toda a Bíblia. Moisés, 40 dias antes de pegar a lei, Êxodo 24, 17 a 18. Povo de Israel, Levítico 16, 31. Elias, 40 dias, 1 Reis 19, 8. Davi, 7 dias, 2 Samuel 12, 16 a 18. Ninivitas, até os animais, Jonas 3, 5. Daniel, 21 dias. Esther, 3 dias. Jesus, 40 dias. O apóstolo Paulo, 3 dias. A igreja primitiva também praticava o jejum, Atos 13, de 1 a 3. Mas vamos aí a algumas coisas importantes. Primeiro, definição. Jejum refere-se à prática de se abster de comida e bebida como um exercício religioso. Essa abstinência pode ser total, cobrindo um único dia ou estendendo-se por um período mais longo, seja por costume ou opção alimentar, embora originalmente implicasse uma completa privação de alimentos. O jejum pode ser interpretado de maneira flexível, permitindo a abstenção parcial em diferentes durações. Nas Escrituras, o jejum era frequentemente associado à renúncia e à autodisciplina, expressando a ideia de jejuar e humilhar-se diante de Deus, conforme registrado em no Salmo de número 35, no verso 13. Se o sentimento não for correto, será uma prática vazia. O que eu disse para aquele amigo meu: você acabou de quebrar o seu propósito, esvaziou de tudo. Hipócrita e sem propósito, né? Como eu já disse. Alguns desejam aplausos dos homens e outros tão somente a bênção de Deus. Ou seja, vou falar que eu estou jejuando há 50 dias para as pessoas me aplaudirem. Segundo momento, objetivo do jejum. Para que serviu o jejum? Como evidenciado anteriormente, Jesus parte do pressuposto de que seus discípulos praticavam o jejum e os instrui sobre os porquês e o modo de fazê-lo. Então Jesus vai explicar aos discípulos por que fazer discípulo e como fazer jejum, seja por arrependimento, oração, autodisciplina ou amor solidário. Existem sólidas fundamentações bíblicas para o jejum na vida cristã, independentemente das motivações individuais. Jesus reconhece que o jejum desempenha um papel significativo na vida do cristão. Então, por exemplo, eu vou me abster dessas coisas e vou dedicar esse tempo à oração. Agora, que adianta? Não, eu vou me abster disso assim, e você vai orar? Não, não precisa orar, não. Ou seja, basta deixar de comer. Não, não é assim. O objetivo do jejum não consiste em autopromoção, mas em disciplinar-se. Não visa a construção de uma reputação, mas expressa humildade diante de Deus e cuidado pelos necessitados. Se esses propósitos forem atingidos, experimentaremos recompensas significativas. Então, eu não jejuo para dizer para as pessoas saberem ou verem que eu estou jejuando. Eu jejuo por um propósito meu diante de Deus. O Senhor Jesus destaca que orar é buscar a Deus, dar é servir aos outros e jejuar é uma prática de disciplina pessoal. No entanto, a hipocrisia pode comprometer integridade
a integridade dessas práticas, transformando-as em oportunidades para exibição pessoal. Não devemos ser meros espectadores de nossas próprias representações, como observou Bonhoeffer. Então, não é para aparecer, é para ser. Terceiro momento, o caminho apontado por Jesus, Isaías 58, 6-7. O jejum era praticado em datas especiais no calendário judaico, como no dia da expiação, Levítico 23, 27. Era convocado quando havia escassez de chuvas. Algumas pessoas tinham essas práticas por autodisciplina moral e religiosa, como sinal de profundo arrependimento e quebrantamento diante do Senhor. Tudo bem. Qual foi o problema que Jesus está resistindo? Vejamos. O que inicialmente representava autodisciplina acabou por se deteriorar, transformando-se em uma oportunidade para uma ostentação pomposa de falsa retidão. Ou seja, eu jejuo 3 vezes por semana, e você? O você é problema do você. Cada um de nós tem que viver o seu momento. Se eu uso a prática do jejum, muito bem, ótimo, que seja. Não importa se o meu irmão não usa. Ele não será menos crente do que eu, com certeza. O que antes simbolizava humildade passou a ser um indicativo de autossuficiência moral. Fica evidente que empreendimentos especiais demandam orações específicas e isso inclui o jejum. Vamos orar por esse motivo. Se a disciplina por si só já é uma questão complexa, a autodisciplina é ainda mais desafiadora, conforme 2 Timóteo 2,5. Uma vez que a batalha do cristão é contra si mesmo, a autodisciplina é imperativa. E o jejum, como uma renúncia voluntária de alimento, constitui uma maneira de fortalecer nosso autocontrole. Ou seja, eu não vou comer desse certo alimento. Então você tem que olhar e dizer para si mesmo: eu estou jejuando, fiz um propósito, não vou comer e não vou comer. Pronto. Autodisciplina. Isso é importante. Carson ressalta que a verdadeira beleza da justiça não deve ser manchada pela fraude. Ou seja, o meu quadro ficou bonito, muito bem pintado, mas eu peguei a tinta do outro e adulterei. Eu copiei simplesmente o que o outro havia feito. Não é uma coisa natural, pessoal. Conclusão. Em Mateus 6:16-18, aprendemos muitas coisas importantes que Jesus ensinou a respeito do jejum. Primeiro, não dá para interpretar um papel. Tem que ser de verdade, ou seja, não pode ser uma coisa interpretativa. No teatro, as pessoas interpretam um personagem. Aqui não pode ser assim. Tem que ser real. Segundo, não podemos esquecer que Deus tudo vê. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus não vê apenas o que eu estou fazendo diante das pessoas, mas Deus vê o que eu estou pensando fazer, porque Deus me conhece desde antes do meu nascimento. O jejum é uma disciplina espiritual e uma negação do eu. Ele precisa honrar e glorificar a Deus, por ser uma oferta a Ele. Esta é a beleza da vida cristã, a comunhão íntima e sincera com o Pai. Isso nos ajudará a discernir a sua voz
e a termos objetivos claros e transparentes na vida cristã. Como eu disse antes, é uma coisa entre eu e Deus. É um propósito que eu faço diante de Deus. E eu devo executar esse propósito com toda a dedicação. Para pensar e agir. Primeiro, mais uma vez estamos diante da vida prática e verdadeira aos olhos de Deus. Somos levados a percebermos as intenções do coração. Aí vem a pergunta: você costuma praticar essa disciplina espiritual? Se não, você não tem que passar a fazer isso por causa dessa lição. Você vai fazer por causa do seu coração, por causa da sua vida diante de Deus. Como eu disse, é um propósito pessoal. Segundo, quando percebemos o jejum como disciplina, ao olhar para a sua vida, você percebe que deveria praticá-la mais? Ou seja, disciplina. Você vai disciplinar a sua vida. E, finalmente, a proposta do jejum é nos tornar mais santos diante de Deus e nos ajudar a vencer as fraudes que teimam em pressionar-nos. Aí vem a pergunta séria: que tal começarmos a prática do jejum intencional? Ou seja, não porque o outro faz, não porque a igreja faz, não porque o pastor falou que devemos fazer jejum, mas uma coisa que eu vou fazer porque eu sinto que devo fazer. E quero fazer para honrar e glorificar ao meu Deus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje, o dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque neste dia podemos estar na Tua casa, podemos Te adorar, podemos nos confraternizar, podemos nos relacionar. Estamos, Deus, iniciando um novo ano de novos relacionamentos, que possamos nos relacionar mais com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos vizinhos. Ó Deus, ensina-nos a compartilhar do nosso viver com outras pessoas. E que nós possamos, nessas oportunidades, Deus, mostrar que somos de Jesus, que somos do Senhor. E vivermos uma vida que realmente demonstre a nossa fidelidade ao Senhor. Que sejamos mais fiéis, mais participativos, mais praticantes da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, vem nos abençoar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão vivendo momentos difíceis de luto, de enfermidades, de relacionamentos, os aflitos, ó Deus, com problemas deste mundo. Ó Deus, derrama sobre o Teu povo a Tua graça e ajuda-nos nas nossas caminhadas. Abençoa, Deus, os nossos familiares, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, ó Deus. Abençoa o nosso viver de cada dia. Que possamos tudo fazer para honrar e glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É isso, meu irmão. Vamos viver na graça do Senhor. Oh, sim, eu sei. Jesus bem vê. Ele vê tudo. O que eu estou a sofrer, Ele sabe da minha vida. Em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer
valer. E Ele quer valer a você, ao seu viver. Jesus quer abençoar a sua vida. Você só precisa dar o espaço para Jesus abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que, com as bênçãos de Jesus, você será muito feliz. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você. Que você possa aproveitar esse estudo, que você possa aproveitar o dia de hoje, o domingo, viver aí ao lado dos seus familiares, usar essa oportunidade hoje para glorificar ao Senhor. E se a sua intenção for jejuar no dia de hoje, que seja para a honra e glória do Senhor. Nós queremos que a paz de Jesus esteja com você. Amém? Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você uma nova reflexão da palavra de Deus. Lembrando, logo mais, vá à casa do Senhor, cultuar ao Senhor. Vá à igreja. Não fique em casa, não. Lá você tem um momento de cumprimentar os amigos, os irmãos. Isso é muito bom. Eu quero te ver lá, tá bom? Que Deus abençoe. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de nós. Amém?